Amém, meus irmãos? Grande é o amor de Deus. Não tem explicação. É imensurável o amor de Deus. É indescritível o amor de Deus. Por isso nós precisamos estar sempre pensando e conhecendo mais desse amor de Deus. Nós vamos, a partir desse momento, então, dar continuidade ao estudo da Palavra de Deus, quando nós estamos tratando de um tema desafiador, mas de grande relevância. Como tenho dito no início desse estudo, ele não tem nenhum objetivo de confrontar credos, religiões, de pessoas que professam a invocação dos mortos. O objetivo desse estudo é abrir a Palavra de Deus e ver o que a Bíblia diz sobre a invocação dos mortos. Eu peço que abram as suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 28, a partir do versículo 3. Hoje nós estaremos lendo aqui, nessa porção do estudo da palavra, os versículos 15 a 17. 1 Samuel 28, 15 a 17. Vamos orar primeiro para a iluminação do Espírito de Deus. Santo Deus, nós abrimos a sua palavra e nós precisamos da iluminação do seu Espírito Santo para ter o entendimento que o Senhor deseja para nós neste momento. Oro por mim e por todos os participantes desse culto, que os nossos corações sejam preparados pelo Senhor para receber essa palavra, para aplicá-la na nossa vida e para usá-la, Deus, como ensino na sua proclamação às pessoas, que tenhamos a oportunidade para isto. Que Deus, o Senhor, me abençoe, para que as minhas palavras sejam totalmente conduzidas pelo Teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. 1 Samuel 28, 15 a 17. Samuel disse a Saul: por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim, e já não mais me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me reveles o que devo fazer. Então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? É o diálogo do rei Saul com o suposto profeta Samuel, que havia, segundo aquela necromante, subido com um espírito. Eu quero aqui contextualizar as pessoas que estão participando hoje, talvez a primeira vez. Esse estudo nós temos que seccioná-lo, porque é um longo estudo. Então nós abrimos o estudo lendo 1 Samuel 28, de 3 a 19, e ali fazendo uma interpretação literal daquele texto, ou seja, apenas usando o intelecto humano para o seu entendimento, sem usar os seus contextos e sem usar o principal, o Espírito Santo de Deus. Literalmente interpretando esse texto, chega-se à conclusão de que a Bíblia dá respaldo para a consulta a mortos. Numa segunda etapa do estudo, na quarta-feira passada, nós usamos o mesmo texto, mas agora usando a hermenêutica bíblica, usando os contextos da própria Bíblia para fundamentar o texto lido ou para explicar algumas coisas que ali não tenha ficado tão esclarecido, e principalmente usando
a iluminação do Espírito Santo de Deus. Então, naquela ocasião, chegamos já a algumas conclusões que vamos dar continuidade daqui a pouco, que o rei Saul já não mais ouvia a voz de Deus. Pela sua desobediência às instruções de Deus, Deus já tinha arriscado o seu reinado sobre Israel e já tinha determinado que Davi viesse assumir o reinado de Israel. Então Deus já silenciara para Saul, sendo que outrora Deus falava-lhe através dos profetas, principalmente de Samuel, ainda no seu ministério, quando ele ainda vivia. Então Saul, nessa decadência emocional e espiritual, buscou a ajuda de uma necromante, ou seja, alguém que exercia lá essa missão de consultar os mortos pela necromancia, uma vidente. E Saul então pediu que aquela vidente fizesse subir a Samuel, que já era morto, e ocorreu a subida de um espírito que Saul não viu aquele espírito. Ele perguntou àquela mulher: mas o que tu vês? E ela então descreveu ali um ancião de manto. Então a Bíblia diz que Saul entendeu que fosse Samuel. E estabeleceu-se ali um diálogo entre Saul e o suposto Samuel subido naquele espírito. E nesse diálogo, nós observamos que esse diálogo foi fora de um âmbito espiritual. Pelos ditos ali entre eles, observa-se que não tinha nada das coisas de Deus naquilo. Por quê? Porque o Senhor já tinha determinado que não mais falaria a Saul de forma nenhuma, por profetas, por Urim, por Tumim, que eram as pedras que consultavam. E como é que ele poderia então mudar de atitude e novamente falar com Saul usando o espírito de Samuel? Até aí nós paramos então naquela ocasião e vamos dar continuidade nesse diálogo entre Saul e o suposto espírito de Samuel. A partir do versículo número 15, nesse capítulo 28 de 1 Samuel, nós vamos aqui passo a passo analisar a fala do suposto Samuel ou daquele espírito que subiu, analisando a fala. Primeira coisa que eu quero destacar nesse versículo 15, na sua parte inicial, ele diz que aquele espírito subiu. Isso já nos leva a uma clara evidência de pensarmos: estaria então Samuel nas regiões baixas? A Bíblia nos diz, na segunda carta de Pedro, no seu capítulo 2, versículo 4, fala-nos dessas regiões inferiores da terra, que é o chamado Hades, que é o lugar aonde aqueles que partiram em desobediência a Deus estão reservados para o juízo de Deus. 2 Pedro 2,4 nos diz assim: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Os anjos que rebelaram-se contra Deus estão nessas regiões, abismos inferiores, o Hades, que aqui Pedro chama de o inferno, reservado para o juízo, ou seja, para a volta de Cristo Jesus, no final dos tempos, estarão sofrendo juízo. Ora, se
a vidente fez subir Samuel, ele estaria então neste lugar reservado para juízo? Um homem de total obediência e fidelidade a Deus, um profeta de grande... Já é uma evidência de que aquele espírito não era Samuel. Mas eu quero abrir um espaço aqui, um parêntese dentro dessa ideia, para falar alguma coisa, algumas afirmativas que a Bíblia diz sobre a morte, o processo da morte, a nossa morte. Por exemplo, a Bíblia diz que na morte o nosso espírito é retirado do corpo. Ou seja, é retirado do corpo a partir do momento que o homem, o ser humano morre, o nosso espírito é retirado do corpo. Indo para quem o deu? No Salmo 146, versículo 4, nós lemos isso. Salmos 146, 4 diz-nos: sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Não carece de esclarecimento o texto, dizendo que no dia que nós morremos, sai-nos o espírito e o corpo volta ao pó. E nesse mesmo momento, nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios, ou seja, acabou. Não existe mais aquele ser. E completa essa verdade fundamentada na Bíblia, Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, Eclesiastes 12, versículo 7, onde nós lemos: e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Do pó nós somos formados. Então morremos, voltamos para o pó como éramos. Agora o espírito que nós recebemos de Deus, o pneuma de Deus, o sopro nas narinas daquele protótipo humano feito de barro, esse é retirado para voltar a quem o deu. Assim nos diz. Mas ainda dentro dessa nota, desse parênteses que eu quero aqui esclarecer, a Bíblia ainda nos afirma que o espírito dos mortos, quando estes são justificados perante Deus, vão diretamente para Deus. Vou explicar um pouco aqui. Quando morremos, mas que a nossa vida foi de tal forma que Deus nos considerou justos, nesse tempo presente, nós somos justificados pela nossa fé em Cristo Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz que, justificados por meio da fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse processo, o homem se torna justo pela sua fé em Cristo Jesus. Então, o homem que morre nessa situação, a Bíblia afirma que o seu espírito, que é retirado do seu corpo, vai diretamente para Deus. Eu vou citar aqui um exemplo de extrema verdade, que não pode ser nunca questionado, vamos assim dizer, que está lá em Lucas, no seu capítulo 23, versículos 46, que fala do momento da morte do homem Jesus. Preste atenção no texto de Lucas 23, 46, quando diz: então Jesus clamou em alta voz: nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. E naquele mesmo ambiente, atmosfera de cruz, quando o Filho de Deus percebia que eram os últimos segundos da sua vida, ele olhou para o Pai e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E o seu corpo foi descido daquela cruz e colocado numa sepultura. E nesse mesmo instante,
Jesus estava crucificado entre dois homens. Os homens condenados pelos seus atos, pecadores não arrependidos. Mas um deles, no último lampejo da sua vida, ele reconheceu seus pecados, se arrependeu e clamou a Jesus para salvá-lo. E olha a resposta de Jesus no versículo número 43. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Não o corpo daquele homem que foi para o pó, mas o espírito que estava ali ainda, estava também sendo entregue ao Pai pela sua fé. Ainda nós podemos fundamentar isso no grande mártir Estevão, aquele homem cheio do Espírito Santo de Deus, que foi chamado para servir na igreja primitiva, e pela sua dedicação, a sua ousadia de pregação da palavra, ele foi apedrejado até a morte. E lá também diz que o espírito daquele homem justo aos olhos de Deus voltava para o Pai. Atos capítulo 7, 59, que nos diz assim: e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ok, meus irmãos? Então isso a Bíblia fala sobre o processo da morte. E todos nós queremos que Samuel, o grande profeta de Deus, com certeza o espírito de Samuel não foi para as regiões baixas, guardados para juízo. Ele está com certeza já junto ao Pai. Portanto, o espírito do profeta Samuel não poderia subir, mas somente descer, se é possível que isso pudesse acontecer. Amém, meus irmãos? Se Deus não mais te responde, pergunta Samuel no seu diálogo. Vamos voltar ao diálogo entre o suposto Samuel e Saul. Lá diz Samuel, no capítulo 28, versículo 16. Então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? É óbvio que Deus não iria mudar a sua atitude, a sua decisão de voltar a falar com Saul por intermédio do profeta. Porque o que ele tinha a dizer a Saul já tinha sido dito. E Deus não muda, meus irmãos. Deus não altera os seus planos. O que é determinado por ele, cumprir-se-á de qualquer forma, inevitavelmente. Mas eu quero aqui, a seguir, notar que, apesar dessa observação do suposto Samuel, houve um diálogo. E nesse diálogo eu chamo a atenção de vocês, porque ele não tem âmbito espiritual, ele não tem nada de espiritualidade. Aquele espírito disse: por que tu perguntas a mim? Mas ele continua falando. Observe comigo, a partir do versículo 17, nós devemos notar que Deus já havia tirado o reino de Saul e o dado a Davi. Já era uma decisão tomada, que não seria revogada. Diz o texto do versículo 17 do capítulo 28. Aqui está descrevendo aquele espírito que falava com Samuel, ou seja, com Saul, dizendo: olha, o que Deus tinha a te dizer, ele já disse para você no tempo que eu estava vivo. E por que você me incomodas agora? Veja lá o verso 17 do texto. Porque o Senhor fez para contigo, como por meu intermédio ele te dissera:
tirou o reino da tua mão e o deu ao teu companheiro Davi. Então, aquele suposto espírito estava recorrendo a uma fala de Samuel para Saul, dita por Deus, devido à desobediência de Saul. Já estava decretado. Por que aconteceu isso? Eu quero aqui rapidamente esclarecer. Quarta-feira passada nós falamos que Saul, no início do seu reinado, ele teve uma comunhão com Deus. A Bíblia diz que Deus mandou ungir a Saul, rei de Israel. E a Bíblia diz que após a sua unção por Samuel, o Espírito de Deus veio sobre Saul e Saul profetizava. As pessoas ficaram assustadas, vendo aquele homem que até então não tinha nenhum contato com Deus, estava profetizando. Deus aprovara aquele reinado. Mas Saul começou a reinar e logo a seguir desobedeceu a Deus. Havia uma instrução de Deus através de Samuel que Saul era o rei de Israel, não um sacerdote para oferecer holocaustos. E Samuel determinou a Saul: vá para a cidade onde você reside e governa e aguarde, porque eu vou estar lá daqui a 7 dias para oferecer holocaustos, a consagração do seu reino. E Saul foi para lá e sentiu-se acossado por adversários e não esperou a Samuel. Ele mesmo ofereceu holocaustos. E essa foi a causa de que Deus mudou a sua forma de pensar sobre o rei de Israel. Um homem desobediente, e ali passou o seu reinado. Então, no versículo número 18, desse capítulo 28, diz sobre isso: como tu não deste ouvidos à voz do Senhor, e não executaste o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. Outro motivo da desobediência de Saul. Numa batalha, Deus disse para Saul e seus exércitos que daria ali o exército de Amaleque, rei dos Moabitas, nas suas mãos, mas sob a condição de que nenhum despojo de guerra fosse pegado para levar para Jerusalém e que não fosse poupado ninguém daquela batalha. E mais uma vez, Saul e seu exército desobedeceu a Deus. E eles tomaram ali despojos, riquezas daqueles povos, gados, e levaram para Jerusalém e pouparam a vida de Amaleque, que era o rei dos amalequitas. Isso foi gravíssimo aos olhos de Deus. E por essa razão, Saul perdeu o seu reinado. Diz assim o texto do versículo 19, do capítulo 28. O Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. Aqui, já voltando para o diálogo, o profeta, o suposto Samuel, estava ali falando de algo previsível. Não era uma profecia, era algo previsível. Todo mundo sabia que, pelo fato de Deus ter retirado o seu amparo de Saul, ele seria entregue, com certeza, juntamente com a nação de Israel, aos filisteus. Então o profeta, quero que você guarde bem esse versículo 19, porque ele vai ser bastante usado para nós constatar outras coisas. Vou repetir novamente, verso 19 do capítulo 28. Samuel dizendo para Saul: o Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e os teus filhos estareis comigo,
e o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. Essa foi a palavra do suposto Samuel para Saul. Nós temos ainda algum tempinho? Eu quero aqui já, a partir desse momento, depois do análise do diálogo entre o suposto Samuel e Saul, nós vamos separar algumas coisas aqui, algumas inverdades que aquele suposto Samuel falou na sua palavra. Profeta de Deus não fala mentira, não fala inverdade. E nessa fala de Samuel, nesse diálogo aqui com Saul, nós vamos separar aqui algumas inverdades ou algumas mentiras. Por exemplo, voltando ao versículo número 15, diz que Saul o inquietou fazendo-o subir. A Bíblia diz que isto é impossível, fazer alguém voltar. Eclesiastes 9, 5 a 6. Anote esse texto para você ler com calma, analisar, examinar esse texto. Eclesiastes capítulo 9, 5 e 6. Ele nos fala da impossibilidade da volta de um espírito ocupar o corpo, a chamado de um necromante. Por quê? Acompanhe comigo. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Olha só o final do versículo. Não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. A pessoa que parte desse mundo pela morte. E nós podemos completar outro texto do capítulo 16 de Lucas, 25 a 26, que também nos fala dessa impossibilidade, dessa reincorporação. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para vós. É o episódio narrado por Jesus, quando morreu um homem pobre, mas justo aos olhos de Deus. E esse espírito foi conduzido a Deus, aqui no caso chamado Abraão. E um rico que conviveu no mesmo tempo, um rico injusto, que nunca se lembrou de Deus, também morreu, e a Bíblia diz que ele foi para um lugar de tormentos. E Deus permitiu esse diálogo para ser registrado na Bíblia. E aquele rico, orgulhoso, vaidoso, pediu a Deus que deixasse que Lázaro pudesse ajudá-lo, pudesse ir lá na sua família e dizer que, olha, não continue vivendo assim para que vocês não venham para cá. Então o Senhor respondeu isso aqui que nós estamos destacando. Leia na sua Bíblia o Lucas 16 e você vai ver todo o episódio que ocorreu aqui. Eu quero destacar a parte final dos versículos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, ou seja, Abraão e o lugar de sofrimento que estava o rico, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem
os de lá passar para nós. Então aquela fala do suposto Samuel é uma inverdade, porque não pode acontecer essas coisas aí. Outra coisa que nós destacamos aqui como inverdade, aquele espírito disse que Saul e seus filhos morreriam no dia seguinte. Você pode recorrer lá ao texto que nós acabamos de ver lá no capítulo 28, que não foi uma verdade. Então, pelo que se diz lá, os filhos de Saul morreriam todos no dia seguinte. Não foram os filhos todos de Saul que morreram. Morreram 3 filhos de Saul, que foi no caso Jonatas, Abinadab e Malquizua. Você pode ver isso lá em 1 Crônicas 8:33. Mas restou um filho chamado Isbaal, que algumas versões chama Isbosete. Esse não morreu. Você pode ver em 2 Samuel 2:8. Então não foram os filhos que morreram, morreram 3 filhos de Saul juntamente com ele. Outra inverdade, aquele suposto espírito diz que Samuel morreria pelas mãos, seria entregue às mãos dos filisteus, seria entregue aos filisteus. Saul não morreu pelos filisteus, ele estava numa batalha, mas quando ele viu que estava perdido, ele se suicidou. A Bíblia diz que ele colocou uma espada e caiu sobre ela, pelo fato do seu guardião de armas não ter querido matá-lo como ele pediu que o fizesse. Então foi um suicídio. 1 Samuel 31:4 é uma inverdade que o Espírito diz para Samuel. E ainda uma outra inverdade, ele diz que Saul e seus filhos estariam com ele, Samuel, no dia seguinte. Ele disse que Samuel e seus filhos morreriam e estariam com ele no dia seguinte. Versículo 19 do capítulo 28, você vê diz isso. E vem uma pergunta que eu deixo para você. Saul, um homem totalmente desaprovado por Deus, poderia estar no mesmo lugar do que o profeta Samuel? Não poderia estar, com certeza. Samuel foi um profeta que dignificou e honrou Deus. E certamente, ao morrer, o seu espírito foi devolvido ao próprio Deus. Ele não saiu, ele não foi para as regiões baixas da terra, onde se aguardam os espíritos que estão para ser julgados ainda. Então, lá naquele texto, Samuel disse que Saul e seus filhos estariam no outro dia com ele, no mesmo lugar. Não, não é verdade. Então, meus amados irmãos e pessoas que participam deste culto conosco, analisando esse texto nos seus contextos, nós observamos aqui que houve aquele diálogo quando o próprio Espírito diz que não tem mais, Deus não tem mais para falar com você, Samuel. Mas ele desenvolveu aquele diálogo, um diálogo recheado de inverdades, de coisas que não ocorreram. Portanto, já podemos quase que plenamente afirmar que aquele Espírito não era Samuel. Certamente um espírito mentiroso, enganoso, a qual a vidente fez subir para aquele diálogo. Nós vamos parar aqui hoje. Pela graça de Deus, na próxima quarta-feira, vamos dar continuidade. Espero que você participe conosco e esteja meditando, examinando esses textos, estas escrituras, para que tenhamos respaldos da parte de Deus para saber o que a Bíblia diz sobre a invocação dos mortos. Deus Todo-Poderoso,
Ao Senhor toda a honra e toda a glória. Obrigado, Deus, por este momento precioso, quando eu, Deus, os irmãos que aqui estamos de forma presencial e a todos que participaram deste culto, Senhor, em seus lares, através desses meios de comunicação, nós te agradecemos por esse precioso momento, Senhor. E que Deus, o Senhor, abençoe a cada família aqui representada, Deus, que nós tenhamos, juntamente com as nossas igrejas, uma noite de paz, de descanso, de livramentos, e que o Senhor continue nos abençoando na missão de proclamar a tua bendita palavra. Toda honra e glória seja ao Senhor Deus. Oramos agradecidos por este momento, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Até